Hoje eu vou falar sobre a emoção de raiva e o histórico de vida de cada um. Quando a gente fala na raiva, uma das bases que a gente precisa entender e tomar consciência da influência é exatamente sobre o histórico de vida de cada pessoa dentro daquela relação. Por que eu falo do histórico de vida? Ele tem muita influência sobre as nossas emoções, né? E principalmente a emoção de raiva. Por quê? Porque a raiva, ela sempre vai ser ativada com base nas nossas crenças. E essas crenças, elas são construídas desde a infância. Então, durante a infância você tem várias situações, várias relações que vão construindo as suas regras e as suas crenças no seu inconsciente. E são essas crenças que você vai se basear no futuro para se relacionar. Só que a gente não tem conhecimento, né? A gente não sabe disso, conscientemente falando. E aí a gente começa a acreditar, por exemplo, que existem incompatibilidades. Principalmente, comecem a notar quem tem relacionamento conjugal. Na maioria das vezes, a gente tem muitos conflitos, né, com o outro. E a gente chega até a pensar que a gente tem uma relação incompatível. Mas, na verdade, não é incompatibilidade. São as crenças que você carrega do seu histórico de vida, desde a infância, que são crenças diferentes do outro, obviamente. Até porque cada um tem o seu tipo de histórico de vida, a sua família. O tipo de educação é diferente, então automaticamente as crenças também vão ser diferentes. Só que a gente não percebe que algumas vezes essas crenças elas são tão disfuncionais que geram muito conflito, né, nas nossas relações. Por isso que é importante a gente avaliar o nosso histórico de vida. Então, um exemplo aqui, bem básico. Aquela pessoa que sempre, a infância inteira, a adolescência, tomava banho e jogava a toalha em cima da cama. Aí, de repente, a mãe vinha e recolhia a toalha molhada e colocava no varal para secar. E essa pessoa, vou dar um exemplo, um menino casa, fica adulto e casa, com uma mulher que toda vez que tomava banho, nunca jogava a toalha dela em cima da cama e sempre ia direto para colocar no varal, porque a mãe ensinou que ela deveria fazer isso. Isso é um exemplo básico que eu estou dando para vocês. Eles se casam e ela começa a discutir com o marido, porque ele joga a toalha molhada em cima da cama. E vira uma discussão, uma briga. Bem desnecessária, eu diria, mas vira. Por quê? Porque ela teve um tipo de educação e ele teve outra. Não porque ele é folgado ou porque ela é muito exigente. Eles foram educados de formas diferentes. Então, as crenças são diferentes. As regras automaticamente vão ser diferentes. E os conflitos vão aparecer. E a raiva é o gatilho. Então, vamos perceber sobre o nosso histórico de vida, o que a gente pode tomar consciência e alterar.